Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz, na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Ontem nós estivemos aqui no encontro de casais e foi um momento muito gostoso, de muita comunhão, de muita presença de Deus. E pode parecer a você que eu vou continuar falando de casamento, porque o tema da minha pregação hoje começa dizendo na alegria e na tristeza. Mas o tema da pregação é: na alegria e na tristeza, a graça que nos basta. Nos momentos bons ou nos momentos difíceis, nós temos uma graça de Deus que nos basta. Nas horas mais alegres da nossa vida, nos momentos mais cruciais e de dor, nós temos uma graça de Deus que nos basta. É uma graça que, como diz Tito, nos ensina, é uma graça que nos abraça, é uma graça que nos instrui, é uma graça na qual nós crescemos, é uma graça que fala de um ano aceitável do Senhor, como falamos aqui no Abrindo a Bíblia de hoje. É a graça de Deus derramado no nosso coração. Mas quando a gente fala na alegria e na tristeza, claro que eu vou pegar aqui um episódio bíblico, mas é importante que, antes de chegar até ele, que eu fale muito rapidamente aqui, para que a gente entenda um pouquinho da história da igreja. A igreja inicia no dia do Pentecostes, no dia em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E é um dia lindo, um dia em que a igreja já estava ali esperando esse momento. Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele havia dito: é importante que eu vá para que desça o Consolador. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. Eles ficam em Jerusalém, o poder vem, o Espírito Santo desce sobre eles. Dias depois, a gente tem Pedro e João indo para o templo. Quando eles chegam na porta formosa, tem ali um paralítico que pede esmola. Ele diz: não tenho prata nem ouro, mas no nome de Jesus o que eu tenho eu dou a vocês. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem começa a caminhar e a pular dentro do templo. Isso atrai uma grande multidão, e naquele dia, pela primeira vez, tanto Pedro quanto João são presos, são levados para a prisão. E aí a gente percebe que a perseguição depois desse episódio começa a aumentar, porque afinal de contas, num culto foram 5.000 homens, no outro culto foram 3.000 homens, fora mulheres e crianças. Então a igreja crescendo, a perseguição aumentando. Mas a verdade é que os apóstolos persistiram. Os discípulos de Jesus agora eram chamados de apóstolos. Em Atos 5, a Bíblia diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio, isso é, depois de presos, depois da condenação, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, por causa de Jesus. Esse era o nome de Jesus. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. A perseguição continua, prisões constantes de Pedro, prisões para todos os apóstolos, apedrejamento de Estevão no capítulo 6 de Atos. Tiago é morto à espada no capítulo 12. Enquanto isso, Tiago, irmão de Jesus, assume a igreja de Jerusalém. Pedro e João começam a visitar cidades vizinhas para pregar o evangelho. E durante os primeiros anos, quando a perseguição começa a ficar mais forte, muitos vão a Fenícia, hoje nós conhecemos como Líbano, vão para a ilha de Chipre, para a atual Turquia e também para a chamada Antioquia da Síria. Eles começam a se dispersar porque a perseguição começa a crescer. No meio disso tudo, Paulo se converte. Antes Saulo, nós conhecemos como Paulo. Paulo se converte e inicia, então, algumas viagens, depois, na verdade, de 10 anos, mais de 10 anos depois da sua conversão, ele inicia, então, a sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, aproximadamente no ano 45 a 47 depois de Cristo. Ele volta. E no ano 50, é uma viagem mais longa, 4 anos de viagem, o ano 50 até o ano 54, acontece a segunda viagem missionária.
missionária, depois de 54 a 58, a terceira viagem missionária, e por fim, a chamada quarta viagem, ou a viagem a Roma, quando Paulo vai a Roma e é preso. Ele já vai para ser preso, ele fica preso numa casa, depois ele é solto, depois ele volta de novo a ser preso agora no cárcere. Ao longo da sua segunda viagem, a Bíblia diz que na primeira ele vai com Barnabé, João Marcos, o que escreve o livro de Marcos, vai com eles. João Marcos volta no meio da primeira viagem e Paulo na segunda viagem não vai mais com Barnabé. Paulo agora segue com um homem chamado Silas. Silas, a Bíblia declara que ele era um profeta na igreja de Jerusalém. Ele encorajava, ele ensinava, ele exortava. Silas, assim como Paulo era judeu, mas também tinha cidadania romana. E cerca de 2 anos depois que eles saem para a viagem, a segunda viagem missionária, acontece um episódio, quando eles chegam na cidade de Filipos, e é sobre esse episódio que eu quero pregar. Atos 16, 16 a 24 diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, espírito aí, caixa baixa, porque está falando de demônio que estava com aquela menina: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Paulo e Silas, 2 homens com educação, 2 homens que eram cidadãos romanos, 2 homens muito bem instruídos, 2 homens que se dispuseram a abandonar as suas vidas, as suas coisas, o dinheiro, a profissão que tinha. Paulo era centurião, chefe de soldados, abandonam tudo para pregar o evangelho. Chegam numa cidade grande, a cidade de Filipos era uma cidade grande, uma cidade de muito comércio, uma cidade com vários estudantes. Chega numa cidade grande e começa a pregar o evangelho. Você já entendeu, ali tinha uma menina, a menina aqui, uma moça, uma adolescente, que na verdade adivinhava porque o próprio demônio soprava para ela algumas coisas. Quem está lá fora e que lê mão, adivinha, na verdade, aquela pessoa ou está falando dela mesma, ou é o próprio demônio, ou é o próprio Satanás que sopra. E a pessoa fala, e tem coisas que as pessoas ouvem e pensam assim: mas aconteceu. Claro, o Satanás sabia de coisas, ele sabe do nome do pai, do nome da mãe, do nome do vô que morreu, do nome do que quer que seja. E aí as pessoas são enganadas. Aquela menina nem estava dizendo nada mentiroso. Ela estava dizendo: esses homens estão falando de Deus para vocês, estão apontando o caminho correto. Mas não era Deus. E como não era Deus, e Paulo era um homem de Deus, em algum momento ele olha indignado e expulsa o demônio que estava sobre aquela menina. Quando isso acontece, Satanás deixa de falar através dela. Quando isso acontece, o demônio não mais fica mostrando as coisas para ela, porque ele havia sido expulso. E aí os donos daquela menina, que ganhavam dinheiro, porque ela cobrava para adivinhar, começam a reclamar, porque afinal de contas eles perdem uma fonte de lucro, eles perdem uma fonte de renda, e atiçam toda a comunidade, que pegam Paulo e Silas, arrastam pela cidade
pela praça principal, levam diante das autoridades. Você leu comigo o texto aqui. As roupas deles são tiradas, eles são severamente açoitados e colocados numa prisão, presos, com os pés presos num tronco. A verdade é que quando a gente pensa sobre alegria e tristeza, da graça que nos basta, a gente precisa começar a entender que há um preço a ser pago para pregar o Evangelho. Há um preço a ser pago para viver o Evangelho. Desde o início do texto, a Bíblia diz quando eles foram ao local de oração. É muito interessante que assim que eles chegam na cidade de Filipos, a Bíblia diz que eles procuram um local para orar. Procuram os dois um local para eles clamarem a Deus. Tudo indica aqui que Timóteo e o próprio autor da carta de Atos, Lucas, também estava com eles, porque Lucas usa aqui, nós chegamos, eles usam uma expressão que indica que ele estava junto. Mas a verdade é que eles procuram um local para orar. Eles procuram um local para poderem buscar a Deus. Quando a gente quer ter uma vida para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, a gente precisa entender que é um preço a ser pago. É necessário oração. É necessário pregação, é necessário ensinar a palavra, é necessário ter, como eles tinham, autoridade espiritual, e é no nome de Jesus, é sempre no nome de Jesus. É importante estar pronto por conta da perseguição pela palavra que liberta. Nessa cidade havia uma mulher chamada Lídia, que ouve a pregação do Evangelho, que se converte, ela era de Tiatira, uma cidade ali perto. E a Bíblia diz que Lídia depois vai para a sua cidade, vai para a sua casa, inicia uma igreja. E é muito lindo a gente ver como as coisas iam acontecendo, porque eles oravam, porque eles pregavam, porque eles clamavam. Mas aí começa uma perseguição, porque a palavra liberta. O que eles tinham feito para aquela menina foi uma grande dádiva para aquela garota. Uma pessoa que estava sendo oprimida, possessa por demônio, quem entregava e quem ficava com lucro eram os seus patrões. Uma menina que fica liberta. Mas a cidade não gostou disso. Mas a região não gostou disso. E a verdade é que nós estamos vivendo dias onde a questão da opressão maligna tem sido descarada. É só olhar para o último carnaval aqui na cidade do Rio de Janeiro. Os enredos, as chamadas festas, é só olhar para as letras, eu não li nenhuma, mas também nem preciso ler. É só olhar para aquilo que o pessoal te colocou, para as roupas. Cada vez mais a questão está aberta, as pessoas declaradamente chamam por demônios, adoram demônios. Pessoas que estavam sendo possuídas em plena avenida de uma forma clara. Até quem não era crente conseguia ver isso. Mas as pessoas estão brincando porque elas não querem libertação. Muita gente vai para rave, vai para festa, vai para boate, vai para um monte do local, percebe a opressão, percebe demônio, sabe que ali é um local onde Deus não está, mas muitas vezes prefere estar lá do que estar com uma vida reta e liberta diante de Deus. As pessoas preferem ser escravas do diabo, escravos da bebida, escravos do vício, escravos do sexo, escravos do pecado, do que serem libertos por Jesus Cristo. Foi a mesma coisa que aconteceu nessa cidade. Ninguém queria saber da libertação dessa menina. A única coisa que os patrões queriam era o dinheiro que ela trazia através das adivinhações, que eram mentirosas. Satanás é o pai da mentira. Todo mundo que vai atrás de tarô, de adivinhação, de leitura de mão, e seja lá o que for, vai ouvir mentira, vai ficar preso por mentiras, por um engodo. E é difícil sair. Tem gente aqui que saiu de lá e vocês sabem disso, é difícil sair. O povo da cidade os acusa e a Bíblia diz que eles são arrastados. Imagina uma multidão pegando aqueles homens e puxando e arrastando pelo cabelo, pela roupa. A gente não sabe como, a Bíblia não diz, mas eles foram arrastados por uma multidão. Foram despidos, ficaram sem roupa. A questão moral, a questão da ética, ninguém estava nem aí. Tiraram as roupas,
As próprias autoridades mandaram açoitá-los. E eles estavam fazendo o quê? Pregando o evangelho. Hoje, no mundo, hoje já morreu muita gente por amor ao evangelho. Todos os dias morrem pessoas, missionários, crentes, morrem por amor ao evangelho. Porque aceitaram a Jesus ou porque pregaram o evangelho. Nós somos privilegiados, privilegiados. Eu já trabalhei com missionários, trabalho até hoje quando posso. Já vi. Já conheci um missionário que teve a língua toda cortada e não conseguia falar mais. Já conheci uma missionária que, no mínimo, foi estuprada por 17 homens. Já conheci uma menina que foi espancada, que alguns pedaços da cabeça dela nunca mais nasceu nenhum fio de cabelo, de tanto espancamento que foi feito. Um rapaz, o Álvaro deve se lembrar disso, logo no início, assim que eu comecei a atender, eu atendo gratuitamente quando eles vêm. Cortaram aqui, puxaram todo o couro cabeludo dele, torceram, enfim. O que ele tem aqui hoje é uma placa, é triste de ver. Por quê? Porque estava pregando o evangelho. A gente não tem noção do que as pessoas passam por amor ao evangelho. E ao mesmo tempo, para muita gente, é tão fácil vir à igreja. É tão fácil, a gente pega o carro com ar-condicionado, estaciona aqui, tem várias seguranças aqui, entra numa igreja com ar-condicionado, com todo conforto, com uma cadeira confortável. Vocês lembram das imagens que a gente tem de Uganda? A verdade é, você se dispõe para pagar o preço? Muita gente quer plateia. Muita gente quer facilidades. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Eu já fui missionária em outro país e eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que é chegar numa igreja, ter as minhas roupas, graças a Deus que eu tinha levado do Brasil guardadas no armário, mas eu tinha que dar e vestir a roupa, desculpem, cheirando peixe, porque o pessoal trabalhava com peixe, das membros da igreja, porque era assim que era ali naquele local. E eu vestia aquela roupa que cheirava tudo, desde bacalhau até o que você puder imaginar, peixe podre. Vestia aquela roupa, sentava no teclado, não era um teclado, era um órgão enorme que tinha, a igreja era uma igreja bonita, a gente sentava ali, tocava guitarra, minha irmã tocava lá o sax, meu pai tocava acordeon. Era gente, nós éramos a banda, a minha mãe o violino, era a banda da igreja. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ver testemunho de mulheres, e nessa igreja tinha isso, que chegavam na frente dizendo, graças a Deus. Eu vim no culto domingo, cheguei em casa, meu marido brigou comigo porque eu vim no culto, ele me bateu, mas graças a Deus só quebrou a minha mão. Graças a Deus só quebrou a minha mão. Graças a Deus só quebrou a minha mão. Isso era assim, testemunho corriqueiro do dia a dia. Do dia a dia. Isso é evangelho, gente. Isso é evangelho. Eu sei que eu e o Álvaro somos privilegiados de estar numa igreja na Barra da Tijuca, numa ilha tão próspera, porque basta, como eu falei aqui, basta andar um pouquinho, não precisa ter, sei lá, quantos quilômetros está daqui a cidade de Deus. Lá já tem miséria. Lá dentro já tem miséria. A gente tem que dar graças a Deus. E aí, a gente pergunta, será que eu me disponho a pagar o preço de viver o evangelho? E o nosso preço é tão pequeno. O nosso preço é tão pequeno. Por que você acha que a perseguição dos meus amigos, porque ficam rindo de mim, porque eu sou crente, é muito grande? Você acha mesmo? Eu acabei de dizer aqui para vocês o que aconteceu com Paulo e Silas. Você acha mesmo que é grande? Hoje, graças a Deus, e se não pudesse, não tinha problema nenhum. Nunca fui traumatizada por conta disso, deixo isso aqui registradíssimo. Passei desde a minha infância inteira, a minha adolescência inteira, só fui passar a usar calça comprida no meu dia a dia, a partir dos 40 anos, porque até então era uma igreja que acreditava que não podia usar. Fiz faculdade, fiz graduação, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz especialização, dei aula em universidade só de saia. E só de saia ganhei um marido lindo e maravilhoso, que gosta de mim até hoje. Aí tem gente, e fui perseguida o tempo inteiro, lá crente. Imagina, cabelão, só saia, não podia isso, não podia aquilo. Era assim. Eu olho as fotos daquela época e penso assim, uau, e eu até que era bonitinha, porque aquilo tudo era bem bonitinho. Mas a verdade é que assim,
E você acha mesmo que é perseguido porque, meus amigos riem de mim porque eu não bebo? Isso é perseguição? Os amigos riem de mim porque eu não faço sexo antes do casamento? Isso é perseguição? Eu não quero seguir a Deus porque eu não quero abandonar a bebida, porque eu não quero abrir mão da festa, porque eu não quero abrir mão da balada, porque eu não quero abrir mão de ser maioral, de beber, de fumar, de orgia. Você acha mesmo que deixar de fazer isso é um sacrifício? Deixar de pecar é uma coisa assim tão ruim que não vale a pena servir a Deus porque eu quero pecar? Por que a gente pensa que deixar de pecar é um sofrimento? Por que a gente acha que se acha sofredor porque as pessoas caluniam a gente, riem da gente, perseguem a gente? É verdade. Eu sei que lá no prédio a gente entra e sai. Quem não fala, alto pensa. Ih, lá vai a crente, lá vai a pastora, aquele é o pastor, aquele é o pastor. A gente às vezes ouve, assim, aquele é o pastor, a gente ouve. É quase o Danielzinho, quando começou a falar, patola, vai a patola, vai a patola. Até quando nós vamos lutar com o ID? Até quando nós vamos lutar com o ID? Até quando você vai lutar contra isso? Até quando você vai achar que eu não... eu fico assim sem graça de falar de Jesus para meu pai. Eu fico assim, eu não sei se eu falo de Jesus para minha mãe. Eu estou numa sala cheia de alunos, não falo de Jesus para ninguém. Gente, cansei de fazer isso dentro da UF. Faltava professor. Elaine, não sei o que, eu já levava o violão, porque eu fazia parte do grupo evangélico, ia para a UF uma vez por semana, levava o violão. Um dia que eu estava de violão, o pessoal perguntava, canta aí uma música para a gente. Abria, cantava o hino, se o professor não chegasse, ainda pregava para uma sala que ninguém era crente. Ganhei um padre, 2 freiras e um monte de gente para Jesus. Estão em igrejas lá. Eu era aluna. E eu entrei na UF com 16 para 17 anos. Era aluna. Saía do Irajá, morava no Irajá, ia para Niterói, entrava em Niterói às 8 horas da manhã, pegava o 350, alguém conhece esse ônibus? Pegava o 350, depois atravessava, aí andava no passeio até a Praça 15. Na Praça 15 eu pegava a barca até Niterói, de Niterói andava até o Valonguinho, não sei se vocês sabem o que eu estou falando. Era 2h20, 2h30, com violão atrás, com mochila, com livro, porque tinha grupo evangélico e eu tocava no grupo evangélico. Não tinha vergonha, não. Todo mundo sabia que eu era crente. Riam? Com certeza. Nossa, o que professor já não escarneceu, o que os outros não falavam que eu era maluco. Imagina, fazendo psicologia, com violão, sendo crente, com cabelão, com tudo isso. Você acha que aquilo para mim era perseguição? Não. Dava uma pena. E hoje, quando eu vejo, às vezes, o Facebook eu sou muito difícil de entrar em rede social, mas de vez em quando aparece. De uma pessoa ou outra para mim, dá mais pena ainda. Porque eu olho para aquelas meninas que estudaram comigo, e olha que eu estudei com uma menina que era Miss Rio de Janeiro, se eu falar o nome aqui, pode ser que alguns até conheçam, mas não vou falar. Era Miss Rio de Janeiro, uma outra que era Miss Campos, do campus de Goitacazes, não era Miss Rio de Janeiro, era mais um monte de gente importante. Uma pessoa da família Prestes, que aceitou Jesus, que ouviu. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, até quando a gente vai fugir do ID? O Álvaro estava dentro da escola naval, dirigia, tanto no colégio quanto na escola naval, o grupo evangélico. Lá também tem um monte de oficial de marinha que se converteu através dele, que hoje é pastor. E que tem a vida, são os únicos que se mantêm o mesmo casamento, que tem uma boa família, que estão com a vida estruturada até hoje, que a maioria já está no 2º, 3º, 4º, 7º casamento, e olhe lá. Faz diferença, gente. A nossa pregação muda uma família inteira. A nossa pregação muda um casamento. A nossa pregação muda o futuro de uma pessoa. Quem aqui teve o futuro mudado depois converteu a Jesus? Quem aqui teve a família modificada depois converteu a Jesus? E aí a gente vai guardar essa bênção só para a gente? Porque a gente vai ser humilhado? Ninguém aqui vai para a prisão. Ninguém aqui vai ficar nu no meio da rua e ser espancado. Eles foram. Eles foram. 2 Coríntios 4:8 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas jamais abandonados, abatidos, mas não destruídos. Está escrito: cri, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé nós também cremos
E por isso falamos. Fale do evangelho, fale no elevador, fale no metrô, fale na faculdade, fale no almoço de família, fale do evangelho, o tempo está fechando. A hora de Jesus voltar está chegando. As trevas estão falando abertamente, declaradamente. Ninguém mais tem vergonha de dizer, porque antigamente as pessoas tinham vergonha de dizer que eram espíritas. Hoje em dia ninguém tem mais vergonha de dizer que é. E é assustador, porque o espírita não tem vergonha de dizer que é espírita, que adora demônios, mas nós evangélicos temos vergonha de dizer que somos evangélicos? Você tem vergonha de abrir a sua boca ou de colocar a sua Bíblia? Você hoje em dia, a gente ainda leva a Bíblia no celular. Na minha época era a Bíblia debaixo do braço mesmo. A gente era chamado de Bíblia e ficava feliz quando alguém chamava a gente de Bíblia. E meu pai ainda dizia, não vai comprar a Bíblia pequenininha não, tem que ser Bíblia grande. Era a Bíblia grande. Pedro diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo. Fogo aqui é aflição, tribulação, dor, problemas que surgem entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre por ser cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Se sofre perseguição na sua família por ser evangélico, levante as suas mãos e agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Você se alegra por servir a Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Paulo e Silas estavam na prisão, mas olha o que a Bíblia diz. Atos 16, eu estou conseguindo o texto de Atos. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Preste atenção. Eles eram inocentes. Estavam feridos, sangrando, machucados, vigiados por guardas, presos pelos pés num tronco. Não podiam andar, não podiam fazer necessidades. Se fizessem, faziam onde estava. E eles oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Um dos testemunhos mais bonitos, eu já li esse livro algumas vezes, é um livro chamado Torturados por Amor a Cristo. Fala sobre as torturas que foram impostas aos primeiros cristãos, muitas delas no Coliseu. E a maioria deles, eles eram colocados ali, uns foram mortos afogados, que enchiam de água e eles morriam afogados. Outros, eles ficaram colocados no meio do Coliseu. E aí abriam as jaulas e saíam feras, leão, vai pensando, leão, tigre, onça, tudo que você possa imaginar, famintos, e devoravam vivos. Eles iam para ali e eles saíam, ficavam ali, fazendo o quê? Cantando. Cantando. Será que você cantaria num momento desse? Será que a gente ajoelharia e cantava? Eles oravam e cantavam. É muito lindo porque há consolo na oração. Filipenses 4,6 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Então, oração é a melhor terapia contra a ansiedade. Quem aqui é ansioso? Com a perna que não para, agitado. Então, um monte de gente já levantou a mão. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos diante de Deus. Gente, a melhor terapia é a oração. Eu sou terapeuta, eu posso dizer isso. A terapia é exatamente aquele momento que a pessoa para e fala. E o que a gente faz na oração? Fala.
Você vai falando, você vai lavando a alma, você vai colocando o problema diante de Deus, você vai dizendo, Senhor, eu não entendo, o Senhor está difícil, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. No final você está dizendo, glória a Deus, obrigado, Deus, eu te amo, Deus, eu aguento, o Senhor me dá força, eu sei que eu consigo. Exatamente assim, a gente se ajoelha chorando e a gente levanta dizendo, eu consigo, Deus é comigo, eu vou conseguir. Efésios 6:18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Isso é com toda força, com toda devoção. Orem, ora para você sentir Deus, ora para você se converter, ora para você abandonar o pecado, ora para você aprender a obedecer, ora pelo seu futuro, ora pela sua vida, ora pelo seu casamento, ora pelos seus filhos, ora, em todas as situações, para todas as coisas que você precisa encarar. Romanos 8 diz, da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, caixa alta, Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você é batizado com o Espírito Santo, ore com a sua inteligência, e a hora que você quiser, e a hora que você sentir, ore em línguas, deixa o Espírito Santo falar, deixa o seu coração falar. Mesmo que você não ore em línguas, há momentos em que a gente não tem palavras e a gente ora. Tiago 5 diz assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros. E aí não é para ficar dizendo para o outro, eu fiz isso, não. Se você pecou contra alguém, você vai até essa pessoa e confessa o pecado a ela. É isso que a Bíblia diz aqui. Tem gente que pega isso e diz assim, agora então, vamos todos confessar um pecado para o outro. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui, não. Se você pecou contra alguém, você vai até essa pessoa e confessa para que haja perdão. E orem uns pelos outros para serem curados. A Bíblia diz que Deus muda a sorte de Jó, ou mudou, enquanto ele orava pelos seus amigos. É importante orar. Orar uns pelos outros para sermos curados. Ore na alegria, ore no sofrimento. Ore quando não houver mais palavras. Ore quando o médico falar para você não tem escapatória, não tem saída, não tem o que ser feito. Ore, apresente a Deus. Nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que restaura, nós temos um Deus que levanta, nós temos um Deus que salva, nós temos um Deus que liberta, nós temos um Deus que faz o oposto daquilo que o médico, o advogado, quem quer que seja, pode fazer, porque a vontade de Deus é sempre a melhor coisa para a nossa vida. Você pode dizer amém? Há refrigério e libertação no louvor. Eles oravam e cantavam. Eu amo cantar, eu gosto de cantar, sempre cantei. E cantar é algo lindo, especialmente quando a gente canta para Deus. Salmo 100 diz, entre em suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dêem-lhe graças e bendigam o seu nome. O nosso louvor deve ser motivado por Deus, oferecido a Deus, de acordo com a palavra de Deus. Não é porque é gospel que a gente canta. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não é porque é alegre que a gente canta para Deus. Quando a gente aplaude aqui, é para Deus. Quando a gente dança aqui, é para Deus. Eu estava cantando aqui, vendo o Damião lá atrás dançando. É para Deus, é para Deus. Ele não está fazendo para aparecer, ele nem estava aqui na frente, ele está lá atrás, olha, na última, que foi? Ele está dizendo, não ouviu, Damião? Ele está lá atrás, da última fileira. É para Deus, é para Deus. E a gente precisa entender isso. O momento do louvor é o momento em que Deus atua, é o momento em que Deus liberta. Por isso que hoje, quando nós começamos aqui, Deus mostrou coisas aqui. Eu disse, adore, louve, porque o Espírito Santo está aqui, os anjos estavam aqui, e Deus tem prazer em receber o nosso louvor. Hebreus 13 diz assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Tem gente que fica fazendo jejum aí no sofrimento, às vezes se jejuasse um pouquinho menos, jejuar é importante, e louvasse mais, sacrifício de louvor. A Bíblia não diz que eu tenho que fazer constantemente um sacrifício de jejum, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer constantemente um sacrifício de louvor. Louve, cante, adore, porque é resultado, é fruto de lábios que confessam o seu nome.
A verdade é que a gente precisa louvar em todos os momentos. O louvor é um triunfo de vitória, quando a gente ainda está no meio da luta. É muito bom a gente cantar depois que atravessa o Mar Vermelho. Eles cantaram. Atravessaram o Mar Vermelho, teve uma festa, dança, louvores, isso é muito bom. Difícil é cantar como Paulo e Silas cantaram na prisão. Sangrando, feridos, com dores. Com certeza eles não estavam com todas as roupas. Cantando. Eu lembro quando a minha mãe faleceu, vocês sabem disso. E nós chegamos lá, nós saímos daqui no domingo à noite, logo depois do culto. Chegamos lá na segunda, logo de manhã. E ela faleceu no outro domingo. Foi uma semana, mas assim, cantando muito. Era cantando o tempo inteiro. Tinha alguns violões, teclado lá, o piano lá do meu pai, cada um estava no piano tocando uma coisa e o outro cantando, daqui a pouquinho quem estava no piano pegava o violão, aí depois eu ia cozinhar, fazer o almoço, o pessoal vinha almoçar, eu estava lá na cozinha cantando, minha irmã tocando violão, o meu pai tocando, e era assim, porque era o que a minha mãe gostava, era cantar. O Álvaro sentava no teclado, e era assim, a gente cantava. Quando ela faleceu, a gente estava cantando lado a lado aqui, uma música que me acompanha a vida inteira, lado a lado aqui. Mas há uma outra música que eu lembro que a gente cantava, que é uma música bem antiga, que diz assim: eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Estou pronto para subir, este mundo deixarei. Ele vem ao meu encontro, posso ver Jerusalém. Que privilégio poder morrer cantando isso. Ela só enchia a boca, mas a gente estava cantando. Estou pronto para subir. O azeite está transbordando. As vestes já são brancas. Estou pronto para subir. Esse mundo eu vou deixar. Ele está vindo ao meu encontro, eu posso ver. Já posso ver Jerusalém. A gente tem que viver aqui assim na terra. Todos os dias, você tem que acordar e dormir com o azeite transbordando, com as vestes brancas, pronto para ver Jerusalém. A gente nunca sabe quando vai acontecer. Ou o arrebatamento, ou a nossa morte. Sabe? A Bíblia diz que a gente não pode aumentar um palmo da nossa estatura, que a gente não pode aumentar um dia da nossa existência. Então, estou pronto para subir, este mundo deixarei, ele vem ao meu encontro. Aí eu posso cantar: quero ver Jerusalém. Eu não estou vendo ainda não, gente, fiquem tranquilos, mas eu quero ver. O louvor toma posse da vitória antecipadamente. Paulo e Silas cantavam, e enquanto eles estavam cantando, acontece um terremoto, toda a estrutura daquele lugar é sacudida e eles são libertos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram, todas as portas de todas as outras celas se abriram. E as correntes de todos, não era só dos dois não, de todos se soltaram. A bênção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a vitória foi tão grande na vida de Paulo que alcançou o presídio inteiro. É assim na nossa vida. Quanto mais você ora, quanto mais você canta, Deus abençoa você, abençoa o seu marido, abençoa o seu filho, abençoa a sua casa, abençoa a sua empresa, abençoa os seus negócios. Não é só você que é liberto, é aquele funcionário seu também vai ser liberto. Se ele não for liberto, Deus tira de lá e bota outro melhor que ele. Deus vai limpando, Deus vai agindo, Deus vai tratando com tudo à nossa volta. E é muito lindo a gente ver isso, esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, essa bondade de Deus. Nosso louvor acontece aqui na terra, mas
os resultados vêm lá do céu. A gente canta aqui, mas os resultados vêm do céu. Jesus cantou a sair do Getsêmani. Ele sabia que a cruz esperava por ele. Ele sabia que em alguns minutos ele estaria preso. Mas ele cantou. Na alegria e na tristeza, a graça de Deus nos basta. A pergunta que eu também gostaria de fazer hoje é: Paulo e Silas estavam juntos. Mas quem é que cantaria com você na prisão? Se você estivesse preso, quem ficaria do seu lado enquanto você está preso nos seus problemas? Quem fica? Responde para você. Quem fica do seu lado? Quem espera com você cantando, enquanto o livramento que você está esperando não chega? É importante que a gente saiba. Paulo e Silas, os dois, um do lado do outro. Com certeza, a amizade deles estreitou muito mais depois disso. Com certeza, depois desse episódio, eles estiveram muito mais próximos. Com certeza, com certeza. De amigos, eles se tornaram irmãos. Romanos 12 diz assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade, mas tem uma outra versão que diz assim: na angústia nasce o irmão. É na hora da angústia, na hora da dor, na hora que a gente cai, na hora que a coisa aperta, na hora que a gente está preso, humilhado, despido, machucado, sangrando, que a gente descobre quem é que vai ficar do meu lado para orar e cantar comigo. Não é para ficar fazendo complicação. Não é para ficar falando mal. Eles não estavam falando mal do guarda, eles não estavam falando mal da cidade, eles não estavam com raiva da menina, eles não estavam xingando o dono, até porque eles não xingavam, né? Xingando o dono da escrava. Eles não estavam fazendo nada disso. Você entende? Não era uma companhia para poder ficar brigando por mim, ficar tomando as meus... Não, é alguém para estar do lado do outro, chorando junto, sofrendo junto, quem sabe cuidando da ferida um do outro. Quem é que chora com você e que ora com você quando você está na prisão dos seus problemas? Valorize essa pessoa. Se é o seu marido, se é a sua mulher, seja grato. Se você tem filhos que podem orar com você na hora da sua dor, seja grato. Se você tem amigos que possam orar com você na hora da sua dor, seja grato. Se você tem a consciência que os seus pastores oram com você quando você precisa, seja grato. Se você tem pessoas aqui dentro que você já precisou e oram por você, seja grato. Eu amo a oração das damas. Sabe o que eu amo? Aquele momento em que tem alguém ali ajoelhado pedindo, estamos todas nós às vezes ali chorando, com as mãos levantadas, clamando, pedindo, e às vezes chorando pela alegria, pela vitória de uma irmã. A verdade é que Deus abala céus e terra para nos salvar. Deus fez isso com Paulo e Silas. Deus abre o mar, como abriu o Mar Vermelho, assim como ele abriu o Rio Jordão. Ele fecha a boca dos leões, como foi o caso de Daniel. Ele anula o poder na fornalha, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele conserva roupas e sapatos por 40 anos, como fez com o povo durante o tempo do deserto. Manda terremoto para abrir cadeia, destrói o veneno da serpente, que foi o que aconteceu com Paulo anos depois, na 4ª viagem, quando ele pega um arbusto, tem uma cobra que pica ele, venenosa, fica todo mundo esperando Paulo morrer, e Paulo não morre, porque Deus anulou o veneno da serpente. E mais do que isso, gente, Deus perdoa todos os nossos pecados, sara todas as nossas enfermidades, tem poder para libertar, tem poder para aliviar o nosso sofrimento, tem poder para mudar a nossa história. Há salvação para você e a sua casa. Nós não vamos ler o texto porque não dá tempo, mas quando o carcereiro descobre
descobre, acorda com o terremoto, vê que todas as celas estão abertas, todos os presos estavam trancados, e aí ele sabia que ele tinha que pagar com a morte pelo preso, porque naquela época era assim, quando um preso fugia, o carcereiro ia pagar com a morte, ele pega a espada para ele se matar, para se suicidar, porque antes de ser morto ele queria morrer. E aí Paulo diz, não faça isso, estamos todos aqui dentro. O carcereiro fica assustado e pergunta para ele, o que eu posso fazer para ser salvo? Aí Paulo diz para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. E aí, aquele carcereiro pega Paulo e Silas, leva para a casa dele. A Bíblia diz que aquele carcereiro limpa as feridas deles. Até então eles não estavam limpos. Limpa as feridas dele. Depois que limpa as feridas de Paulo e Silas, aí Paulo e Silas batiza ele, todos os da casa dele. Tudo naquela madrugada. E querem saber mais? Eles voltam para a prisão. Porque eles não queriam complicar o carcereiro. Eles voltam para a prisão, ficam presos lá. Aí quando as autoridades no dia seguinte mandam soltar, ele fala, não quero que vocês me soltem não, eu sou cidadão romano, então a ordem tem que vir de superior. Paulo ainda foi preciso, e ele sabia por quê. Lá na frente a gente entende, não dá tempo da gente explicar. Mas quando ele sai dali, a Bíblia diz que o carcereiro se alegrou muito por haver crido em Deus. Eu sei que você tem problemas. Você pode estar passando por dificuldades. Mas a gente precisa aprender a crer muito, a agradecer muito pelo fato do Evangelho ter nos alcançado. Se você não tiver a alegria, a satisfação de pregar o Evangelho, que você tenha pelo menos a alegria e a satisfação de se saber salvo. De saber que tem Jesus na sua vida. De saber que você não está sozinho. De saber que jamais Ele vai te abandonar. De saber que não importa o que aconteça, há para nós moradas eternas, a vida eterna. Por isso, lute, lute, lute pela fé evangélica. Depois de muitos anos, já na década de 60 depois de Cristo, nos anos 60 depois de Cristo, Paulo escreve aos Filipenses. E ele diz assim na sua carta, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unanimemente pela fé evangélica. Paulo, depois que sai da prisão, ele continua pregando em Filipos, a igreja cresce mais ainda, Deus opera mais ainda. Na época que ele escreve essa carta, a igreja já era uma igreja forte. Sem que de alguma forma se deixarem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Sofrer por amor a Jesus, ser perseguido por amor a Cristo é um privilégio. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. Aqueles crentes acompanharam a prisão de Paulo. Aqueles crentes viram o que aconteceu com Paulo. Agora ouvem que ainda enfrentam. É muito bom a gente saber que a gente tem um Deus que cuida da gente, na alegria e na tristeza. A graça dele sempre nos basta. A salvação é recompensa para os que sofrem pelo Evangelho. A vitória para os que oram e para os que louvam. Louvor pode ir subindo. E a salvação? A salvação de Deus para você e a sua casa. E eu quero encerrar orando. Em primeiro lugar, se você puder ficar de pé. Para todos aqueles que precisam da graça de Deus. Porque estão enfrentando perseguição contra a sua fé. Perseguição com relação à sua fé em Jesus Cristo. Se você tem pessoas te perseguindo, Paulo e Silas foram perseguidos.
Eles derramaram sangue por isso. Não é o nosso caso. Eu quero orar por você. Quero orar por você que precisa da graça de Deus. Porque está passando por momentos difíceis e você precisa da graça de Deus na sua vida. E quero orar também por todos aqueles que hoje decidem crer no Senhor Jesus Cristo. E que além disso, querem ver toda a sua casa diante de Deus. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.